Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista, no nosso encontro semanal pela TV Cultura Vale do Aço. Hoje nós temos como convidado o Tony Vaz. Ele nasceu em Coronel Fabriciano, percorreu todo o Brasil fazendo palestras, morou em Vitória, no estado do Espírito Santo, e agora retornou ao Vale do Aço, onde atua como escritor de livros de ficção. E ele vem aqui ao Cultura Entrevista nos falar de vários assuntos. E o Cultura Entrevista, que hoje saiu dos estúdios, está aqui em Coronel Fabriciano, um ambiente que você vai conhecer melhor daqui a pouco, para essa entrevista com o Tony Vaz. Ô Tony, seja bem-vindo aqui ao Cultura Entrevista. Muito obrigado, prazer muito grande estar aqui. Tony, você nasceu em Coronel Fabriciano, circulou todo o Brasil e agora escreve livros de ficção, como eu disse aqui na abertura, né? Como é que foi essa iniciativa? Olha, na verdade, eu sempre gostei de escrever, né? Sempre trabalhei escrevendo, sempre ganhei meu pão com a palavra escrita ou falada e escrevia crônicas, escrevia poesias e tudo, mas nunca tinha escrito ficção. Como começou isso? A minha mulher, ela gosta muito de filme de terror e eu nunca liguei para filme de terror nem nada. Mas ela gosta muito e eu acabei assistindo vários filmes com ela. E um dia eu falei assim, olha, eu vou escrever um conto desse bem tenebroso aí, já que você gosta. Aí escrevi um conto de brincadeira, rapaz, e mostrei para ela gostou, mostrou para alguns parentes e amigos, e eu comecei, aí eu gostei da brincadeira, comecei escrevendo contos e lá se vão 2 livros já. Já são 2 livros. Essas publicações estão no mercado todo? Elas estão na Amazon, amazon.com.br, né? Um livro se chama Crimes de Mulher, onde eu fiz vários contos, onde as criminosas são sempre personagens, sempre a mulher. E outro que se chama Crimes Obscuros. Na verdade é uma trilogia, tem um terceiro aí que já está quase pronto. E são e-books, né? São livros que para eletrônicos, para ser baixados no site da amazon.com.br. Uhum. Qual foi o desafio que você teve que enfrentar para vencer, né, as barreiras desse gênero literário, que é o gênero do terror? Olha, na verdade, livro no Brasil ele é uma luta. E eu que estou publicando pela Amazon, optei por não publicar o livro impresso, o livro de papel, só o e-book. E a gente enfrenta ainda, ora o preconceito de pessoas que falam que preferem o cheirinho do papel, ora o total desconhecimento. Quanto a preferir o cheirinho do papel, eu acho uma bobeira, porque quando Gutenberg lá atrás criou a imprensa, ninguém ficou falando que preferia o cheirinho do pergaminho, do rolinho de pergaminho. Por quê? Porque um único livro tinha 1.000, 2.000 vezes mais informações do que um rolinho de papel. E um leitor digital hoje, você pode ter 1.500 livros, 2.000 livros dentro de um leitor digital. Então vai ficar preferindo o cheirinho de papel. Alguns falam assim, isso não vai pegar. Eu falei, meu amigo, vai pegar tanto quanto pegou o livro quando este substituiu o pergaminho. E o outro, que não é um preconceito, mas é uma falta de conhecimento, as pessoas falam, existe isso, como é que faz e tudo. E outros dizem assim, não, mas eu não gosto de ler na tela. O que é mentira, porque elas passam quase 24 horas do dia na internet e no Facebook. Então elas gostam de ler na tela, sim. É só uma questão de adaptação. Só uma questão de o que vai ser lido na tela. Né? Ô, Tony, a internet de fato está consolidado como um novo potencial, um mercado potencial para a divulgação da literatura? Eu acho que nós ainda nem arranhamos o mercado. O potencial é tão gigantesco, voltando a falar do e-book. O e-book você comprou, que agora baixou, você lê de imediato. Você não precisa ir a uma livraria buscar o livro de papel, ou então comprar, que muitos ainda preferem comprar o livro impresso, mas precisa receber pelo correio, pagar o frete. Agora eu acho que a internet, nós nem arranhamos ainda o potencial dela, e em particular no Brasil. O Brasil tem 100 milhões de brasileiros na internet, mas tem outros 100 milhões que nunca entraram na internet. Olha o tamanho desse mercado. E o planeta está de olho nesse mercado, o mundo está de olho nesse mercado. Os grandes países que já estão saturados, os mercados, eles estão de olho aqui. Nós temos 100 milhões de brasileiros que sequer acessaram a internet uma única vez. Olha que situação. É preciso disponibilizar acesso, disponibilizar o equipamento para ter acesso à internet, que ainda capenga aí no sertão do Brasil. Capenga no sertão do Brasil e aqui também, né? Porque a gente vai publicar na internet, lá em casa, por exemplo, a internet cai de 2 a 3 vezes ao dia, todos os dias, e eu tenho uma banda larga. Então essas coisas têm que ser resolvidas, mas com essas mazelas que o Brasil
oferece, né? A gente sabe. Bom, tem aí um ditado popular, um senso comum, na verdade, sem nenhuma base científica, que diz que o brasileiro lê pouco. Mas aí o telespectador que está em casa pode ter observado, e eu fiz também uma pesquisa antes de vir aqui para gravar a entrevista com você, Tony. As livrarias estão sempre cheias, de gente floreando livros, ali procurando livro para comprar. Você entra lá na Amazon mesmo, que você citou aí, que está disponibilizado aí o seu livro, ou os seus livros, né, que são 2, você vê que há uma movimentação de pessoas lá fazendo compras, fazendo perguntas sobre alguma publicação ou outra. Quer dizer, é isso mesmo, é mais senso comum que na prática o brasileiro sim procura uma coisa para ler? O brasileiro lê o tempo todo ele lê. E eu não tenho notícias de livrarias falindo, livrarias fechando. Não tenho notícias, eu sempre vejo novas livrarias. E agora essa transição para o mercado digital, que ainda não foi total, mas será? Eu não creio que o brasileiro lê pouco. Nós temos aqui, por exemplo, revistas e jornais. Nós temos algumas das maiores revistas do planeta em números absolutos de circulação. O brasileiro lê, ele lê. Agora, a qualidade do que está lendo ou não é que pode se discutir. Mas o brasileiro lê bastante. Poderia talvez aumentar o número de brasileiros que leem, né? De aumentar. E eu acho que a nova geração, em razão da internet, tem que ver um trabalho específico aí, não sei, na escola, em razão do que vai ler para poder criar, digamos assim, o potencial de raciocinar. Porque a pessoa tem que aprender a raciocinar por si, tem que aprender a pensar. E você aprende a pensar quando você se abastece de informações. Então você tem que ler diversas informações das mais variadas áreas, não ficar numa só, para você desenvolver essa questão de saber pensar. Eu tinha uma professora de língua portuguesa que falava o seguinte, que informação é dinheiro, e informação é sobrevivência das pessoas no mercado de trabalho, sobretudo. Por isso que ela falava que informação é dinheiro. Nós estamos na era da informação. Hoje em dia, para você trabalhar com qualquer coisa, se você for porteiro de um prédio, você tem que saber mexer no computador. Computador é informação, você tem que saber interpretar as coisas. Então nós estamos na era da informação. E você, quanto mais lê, mais informação você tem, mais habilidades profissionais você vai ter. Você imagina o sujeito que sai de casa, por exemplo, num grande centro urbano, mesmo Belo Horizonte, mas São Paulo e outras grandes metrópoles brasileiras, se não tiver um rádio sintonizado numa emissora que transmite ao vivo as informações do trânsito. Ele não vai chegar onde o compromisso dele nunca. Hoje em dia você está o tempo todo online, né? O tempo todo ligado em tudo, né? Pelo telefone celular você tem rádio, você tem televisão, tudo na palma da sua mão. Fala um pouquinho do gênero ficção que você usa lá, nos seus livros. Recentemente, inclusive, uma série de reportagens mostrava sobre mulheres no crime. E eu lembrei de você na hora, assim, e o Tony escreve justamente sobre esse assunto. Essa série de reportagens versava sobre a seguinte situação: eram delegados de polícia, eram psicólogos, assistentes sociais falando do quanto que a mulher consegue ser cruel quando ela comete o crime. As mulheres no crime são mais violentas do que os homens em geral, quando elas decidem ir para esse lado do crime. Você parece que explora meio isso aí, né? Os crimes praticados por mulheres. Olha, Alex, eu acho que a mulher ela é um ser muito superior a nós homens. Ela tem muito mais habilidades, ela tem muito mais autocontrole. A mulher ela é mais inteligente, assim, os detalhes, as artimanhas da mulher são muito mais bem preparados do que os dos homens. E então, como o potencial dela é sempre maior, quando chega na parte da crueldade, ela também é mais cruel. Pelo menos nos meus livros. Mas os meus livros são livros de ficção, não tem nenhuma base científica, vai da minha cabeça mesmo. Mas pelas reportagens que você observa, que você citou aí, a mulher é assim. Eu vou citar um outro exemplo. Ao longo da minha vida profissional, eu já tive chefes homens e chefes mulheres. Quando o chefe é mulher, a gente sofria muito mais. A mulher é muito mais cruel quando ela ocupa um cargo de superior ali na empresa. Muito mais rigorosa, muito mais cheia de detalhes. A gente tem que rebolar para acompanhar. Isso aparece nas páginas do livro de ficção, claro. No livro de ficção aparece as artimanhas que as mulheres... A mulher tem aquele lado singelo, que ela pode esconder muito bem um lado cruel, mais do que um homem. O homem é um bobão. O homem não sabe, não tem tanta artimanha assim. Alguns têm,
Mas a mulher, eu admiro demais. Eu acho que ela é um ser superior. Mas sabe o que me intriga na mulher? É a capacidade que ela tem de memorizar alguma coisa contra você. De guardar rancor, né? Passa 5 anos, lembra uma coisa que você já apagou aquilo há muito tempo, já foi deletado da memória RAM, do HD, já sumiu dos arquivos, não existe nem mais no rastreador lá do recuperação de disco, mas ela lembra. Você ainda foi bom, você falou 5 anos. Pode passar 40, ela ainda vai lembrar. Às vezes é brincadeira, nós conhecemos mulheres maravilhosas. Claro, com certeza. Na administração das empresas, de grandes empresas do Brasil. Não, eu digo o seguinte, quando às vezes a gente coloca que a chefe mulher é mais cruel, na verdade, a dedicação dela é tão grande que nós homens nos assustamos. Às vezes a gente não está acostumado com aquele ritmo de trabalho forte, aquela pegada forte de exigir resultado com o menor espaço de tempo, e a gente se assusta. E a gente brincava lá no trabalho, falava, poxa, quando o chefe é mulher, a gente trabalha dobrado. Mas é em razão da capacidade, da competência, da busca. Exatamente. E da necessidade, sobretudo, de mostrar que é capaz de superar essa situação toda, de ser mulher, de ser sexo frágil. Eu acho que essa questão de chamar de sexo frágil é uma defesa que ao longo da história o homem impôs. O homem tem a força física maior, mas a verdadeira força da humanidade a gente sabe que nunca está no físico. A força da humanidade ou está na inteligência ou está na emoção. Uhum. E esses 2 pontos a mulher domina muito mais do que o homem. O homem domina fisicamente, claro, nasceu mais forte. Mas o que domina o mundo é a inteligência e a emoção. E a mulher tem um controle emocional muito maior. E haja vista a força dela. Por exemplo, lá em casa, se eu ficar doente, eu desabo. Né? Eles falam, não, o homem é fraco demais. E é mesmo. Mulher fica doente e coordena uma casa toda. O homem fica doente e para tudo, entende? Você já tira por aí. Beleza. Tony, como é que andam as vendas dos 2 livros já publicados? Andam de acordo com o mercado brasileiro, né? Que ainda é um mercado que está engatinhando, um mercado que está descobrindo ainda o livro digital, o e-book, está descobrindo ainda. Então, não é assim nada ainda com o qual eu sonho. Está longe ainda do sonho de qualquer escritor. Vamos lembrar rapidamente aqui, o primeiro livro, qual o título e do que ele trata? Não, desses 2 de ficção já publicados. Tem o Crimes Obscuros e o Crimes de Mulher. Eu escrevi primeiro Crimes de Mulher. Uhum. São contos, então são vários crimes, né? Mas são mais de 10 contos cada livro. E eu coloquei isso aí porque eu fiz o primeiro e achei tão interessante escrever sobre a mulher no comando das coisas, assim, principalmente que ela é completamente insuspeita. Ninguém suspeita quando vê um crime violento, ninguém pensa que pode ter sido uma mulher. E as artimanhas para atrair as suas vítimas, é claro, todos os personagens são psicopatas, são loucas, né? Mas as artimanhas para atrair suas vítimas, a mulher possui muito mais recursos para atrair qualquer vítima do que um homem. A mulher, de cara, todo mundo acredita nela, né? A gente aprendeu assim a confiar na mulher e desconfiar de um homem. A gente é criado para isso. Então, quando tem um personagem psicopata que gosta de artimanhas para atrair e promover o crime, ela tem todas as ferramentas na mão. Né? E o outro livro? E o outro, Crimes Obscuros, ele já é uma mescla. Tem crime tanto de mulher quanto de homem, né? Também do mesmo estilo de contos de suspense e essas coisas. Crimes Obscuros não poderia ser somente um livro de ficção científica, mas na crônica policial do Vale do Aço, o que tem de crime não esclarecido, de crime obscuro aqui, é uma coisa assustadora. Nós que viemos de outra região há 25 anos, podemos chegar no Vale do Aço e ver que a quantidade de crime que ocorreu aqui nunca foi esclarecido. Né? Aqui mesmo, no Coronel Fabriciano, onde nós estamos conversando, tem vários crimes que ocorreram aqui. Talvez o mais recente dele, de que me vem à memória agora, é o crime da mala. A moça foi encontrada picada dentro de uma mala na Prainha, né, aqui no centro, bairro Noroeste, no centro de Coronel Fabriciano. E são várias outras situações que o povo nunca veio saber. Né, continuam obscuros. Né? Continuam obscuros. Então, em termos de obscuridade, não precisaria ser necessariamente ficção, poderia ser a mais cruel realidade aqui do Vale do Aço. Infelizmente. Ô, Tony, antes de passarmos aqui para o segundo bloco, vamos falar um pouco desse ambiente que nós estamos aqui. O Cultura Entrevista saiu hoje do estúdio, está em campo fazendo essa entrevista com o Tony Vaz. Então, olha, aqui é o Cine que funcionava na Geraldo Inácio, no distrito de Melo Viana. Minhas raízes estão aqui.
Bom, fala um pouquinho desse espaço aqui. O que representa esse lugar aqui para você? Isso aqui representa a minha infância. A primeira vez na vida que eu entrei no cinema foi aqui no Cine Alvorada, né? Cine Alvorada. Tinha todo domingo a matinê, a sessão era às 15h15. 15 horas e 15 minutos, a gente não esquece. Tem um grande amigo, quer dizer, já partiu da andar de cima, o Tiqueira ali, que a gente vinha junto aqui pro cinema e a gente nunca esquecia, né? Falava 15h15. Quando eu falava 15h15 para ele já sabia que a gente estava se referindo ao horário da matinê. Quando a gente perde um amigo, que é o caso, fica meio vazio, né? Porque há coisas que só funcionam com ele, né? Por exemplo, a gente encontrava de longe e falava 15h15, um já sabia do que estava falando. Então aqui a gente vinha, na infância, assistir Mazzaropi, primeiro em preto e branco, depois o Mazzaropi colorido, quando chegou o primeiro filme colorido, isso nos anos 70, que eu estou falando de 74, 75, por aí. Então esse cinema aqui, eu me emociono quando vem aqui. Aqui era simplesmente o saguão de entrada, né? Aqui era o saguão de entrada, exatamente. Entrávamos por ali, tinha uma roleta, né? E entrávamos aqui, entrávamos pela porta. A roleta do cinema. Roleta, né? Que era igual a catraca do ônibus. Exatamente, menorzinho, tudo. Isso. E ficava uma urna de vidro, onde o homem recebia o ingresso, rasgava e jogava na urna de vidro. E o cinema tinha toda uma magia, o Vale do Aço era rico em cinemas, eram vários. O Vale do Aço tinha 6 cinemas, 3 em Patinga, 2 em Fabriciano, que é o Alvorada em Marrocos, e o Marabá em Acesita. E eram os tempos áureos do cinema, né? Pouca gente tinha televisão, as comunicações eram restritas a isso, e os cinemas lotavam. Todas à noite tinham 2 sessões que ficavam lotadas, e tinham as matinês que ficavam lotadas, e às vezes quando chegava um filme numa matinê, que era 15h15, lotava tanto que de improviso tinham que fazer uma segunda sessão. Quantas e quantas vezes a segunda sessão não estava marcada, acabou acontecendo porque ficavam muitas crianças lá fora. Que coisa sensacional. Maravilhoso. O cinema é uma das formas educativas muito boas. Né? Eu aprendi muito. No cinema você via o mundo, né? Paisagens do mundo todo, enfim. Agora hoje a juventude tem uma facilidade tão grande, tudo ali na internet e aprende muito pouco. E vai ali no YouTube, vê um videozinho ali sem... E aprende muito pouco. Uma telinha pequena. Aprende muito pouco. Eu me lembro, pela televisão e pelo cinema, as grandes cidades do mundo, as primeiras vezes que eu vi e tudo, eu não esqueço. Aí você sabe, já fica com aquela imagem impressa, olha, aquela cidade ali, Nova York, Paris, Londres, como que é. Você vê isso no cinema, né? Quer dizer, a minha geração aprendeu isso através do cinema. Sem contar os discursos, as grandes obras literárias que viravam filmes. Né? Nós citamos aqui no começo da nossa conversa O Nome da Rosa, que eu assisti aqui no Cine Coronel Fabriciano, na Praça Luizense, que se chamava? Cine Marrocos. No Cine Marrocos. Assisti O Nome da Rosa, e isso já faz lá, eu vou ter... Não, esquece. Mas já tem uns 30 anos que eu assisti. O Nome da Rosa foi um clássico, né? Da literatura, é um clássico da literatura, e virou um filme assistido no mundo inteiro. O livro de autoria do Humberto Eco, eu recomendo você que ainda não leu, ou mesmo que tenha assistido esse filme, leia Humberto Eco, O Nome da Rosa. O livro é muito melhor do que o filme, não tem a menor dúvida. Foi uma grande produção, com grandes atores, Sean Connery participa, mas o livro ainda supera lá o cinema no termos de narrativa, do suspense que foi criado em torno do que provocava a morte dos monges lá no mosteiro. Pois não, Tom, eu acabei te interrompendo. Não, que isso. Bom, então vamos a um rápido intervalo, vamos tomar uma água ali, água aqui do Cine Alvorada, que agora voltou a funcionar, e nós voltamos em 1 minuto com a sequência do Cultura Entrevista. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, a API, agora sob nova direção, é uma entidade que cresce com os pés no chão. Vem aí a Unidade 3 no Canaã, a conclusão da ampliação da sede administrativa e muitas outras ações, visando mais espaço e comodidade para associados e dependentes. Com união e espírito de equipe, a atual diretoria tem o compromisso e a responsabilidade de gerir essa entidade que não para de crescer. Associação dos Aposentados e Pensionistas de
Ipatinga, uma entidade administrativa com visão de futuro. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com Cultura Entrevista, que hoje tem como convidado o escritor Tony Vaz, aqui da cidade de Coronel Fabriciano, e o assunto agora é a acessibilidade. E nada melhor do que conversar sobre esse assunto com quem vive a sua necessidade quase que diária, permanente, porque Tony, em linhas gerais, por que você acha que a acessibilidade não é uma prática, mas quase que uma exceção na nossa atualidade? Infelizmente, vem aí a questão de educação e respeito, né? O Brasil piorou muito. Na época que a gente falava aqui no bloco anterior desse cinema e tudo, era um tempo em que as pessoas tinham respeito, respeitavam as regras, respeitavam as leis, né? A pessoa não estacionava em local que não podia, e isso piorou muito. Hoje você entra num ônibus, um jovem está sentado num lugar reservado para um idoso e não se levanta. Isso é inimaginável na minha época, na minha juventude, na educação que a gente recebeu. Então, infelizmente, é isso aí. E a impunidade, a falta de tudo. A pessoa estaciona um carro sem necessidade nenhuma numa vaga de cadeirante, ali fica, ali no carro não é guinchado, não é multado. Então é o seguinte, como funcionam as grandes sociedades, as sociedades avançadas? Existe o lado da educação, mas existe o lado da punição. Se a pessoa não for respeitadora, ela também vai responder pelas consequências do ato dela. No Brasil, falta hoje a educação, e a educação que eu estou falando não é de escola, não, é de pai e mãe. Pai e mãe que não está educando, pai e mãe que não educa. Quando eu era criança, a gente ia passear na casa de alguém, aí lá em casa somos eu e minha irmã, minha mãe colocava um lanche na mesa e falava assim, faz o lanche, eu não estou com fome não. Ó, então tá, você não vai pedir nada na casa de ninguém. E você chegava na casa da pessoa, se eles oferecessem um lanche, geralmente era um bolo, um café, aí a gente olhava para a mãe ou para o pai para saber se podia aceitar. Aí podia. Comia um bolo, a pessoa falava assim, quer mais? Aí você tinha que olhar para sua mãe e ela fazia assim, não, você não vai comer mais. Hoje chegam pessoas com criança lá em casa, os meninos falam, olha, tem biscoito aí? E começa a revirar a sua cozinha. Aí chegou um casal lá com criança, o menino pediu biscoito, minha mulher foi lá, pegou o biscoito, ele falou assim, não quero não, esse biscoito não tem recheio. E o pai e a mãe deram gargalhada. Isso no meu tempo, bem sonhando. Era motivo de uma bela reprimenda depois. Uma bela reprimenda, tomou um puxão de orelha, uma chinelada, que hoje não pode dar também, né? Então tudo isso, vamos voltando à acessibilidade. Essa falta de respeito constante venha daí, entendeu? Porque, a escola, não, a escola tem que ensinar português, matemática, geografia, física, química, educação e pai e mãe. E a nova geração, eu tenho amigos que eu vejo os filhos deles, eu falo para eles, meu irmão, você não é pai, você não precisa saber ser pai não, ninguém suporta seu menino, infelizmente. É uma coisa lamentável. Infelizmente. Bom, falando da estrutura das cidades, né, nossos prédios, as ruas, as avenidas, os parques, inclusive, estão pouco acessíveis, pouco adaptados para receber pessoas que têm necessidades especiais. Né? O Brasil possui 46 milhões de pessoas com alguma deficiência. Infelizmente, os órgãos públicos são muito lentos para cumprir a lei, porque o que você vê hoje de rampa e tudo é fruto de uma lei que nasceu lá atrás, e a lei nasceu lá atrás porque quando da Constituinte, a Constituição de 5 de outubro de 88, os deficientes físicos, pouca gente sabe, foram a camada da sociedade mais organizada de todas as que apresentaram projetos. Então nós garantimos ali alguns direitos constitucionais que deveriam ser regulamentados em legislações infraconstitucionais posteriores, e essas legislações infraconstitucionais nasceram, foram promulgadas. Então hoje você vê rampas em vários lugares, tudo fruto dessa legislação. Agora, se não houver uma fiscalização,
se não houver policiais para multar, não houver uma estrutura para se fazer com que a sociedade respeite, a sociedade jamais vai respeitar. Claro, alguns vão respeitar pela sua própria índole de saber viver dentro de uma sociedade, saber viver com a sua cidadania. Mas você tem que ter todo um conjunto de coisas para funcionar como deve. Ok, os amigos que são engenheiros, arquitetos, urbanistas têm uma responsabilidade muito grande nisso, né, Antônio? Muito grande, mas os arquitetos, infelizmente, priorizam mais a beleza do que a funcionalidade. Muitas vezes você tem uma rampa e aí, no final, no topo da rampa, a pessoa coloca uma soleira de granito. Em vez de colocar a soleira de granito com nível 0 na rampa, eles colocam 5 centímetros de ressalto. E fala, isso não é nada para quem anda. Quem é cadeirante não tem equilíbrio na coluna. A cadeira bate naqueles 5 centímetros, você vai com a fuça no chão. Pode virar. Você cai, você vai cair. Mas em nome do embelezamento, inclusive a minha própria casa, eu encomendei o projeto. Você acredita que quando eu cheguei lá um dia, o pedreiro estava colocando um pequeno ressalto na saída dos banheiros e na saída da cozinha? Eu falei, que isso? Ele falou assim, não, está aqui no projeto. Eu encomendei o projeto para o arquiteto, expliquei que eu sou cadeirante, e no projeto da minha casa ela colocou. Se eu não chego naquele minuto, teria que mandar quebrar e fazer. É um conceito, eu não entendo os conselhos aí de arquitetura, entende? Não entendo. O código de postura dos municípios também tem que contemplar esse tipo de observação? Tem que contemplar. Agora, acho que um profissional que se forma para isso, um arquiteto, um engenheiro, isso não pode passar batido. Eu queria falar aqui das calçadas. As calçadas das ruas das nossas cidades, elas não servem nem para as pessoas andar a pé. Na semana passada, exatamente, no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga, umas ruas onde eu passo sempre para chegar ao Parque Paneão, para fazer uma caminhada, uma corrida pela manhã, colocaram uma cerâmica, ou sei lá, um piso, um revestimento de piso na calçada, que é absolutamente liso. A primeira chuva que der, alguém vai levar um tombo naquilo. Não, a calçada brasileira não existe. E agora, alguns conceitos é que tem que mudar. Recentemente, eu fazendo a calçada lá da minha casa, eu tive o pedreiro o tempo todo, queria preparar a calçada para receber cerâmica. Eu falei, meu amigo, cerâmica a gente põe dentro de casa. A calçada tem que ser de cimento e um cimento antiderrapante. Mas há o conceito de se fazer uma calçada de cerâmica, fazer uma garagem, uma rampa na calçada, bloqueando completamente a calçada, e isso está impregnado. E a prefeitura peca. Por quê? Porque não fiscaliza. Basta você dar uma volta na cidade, qualquer uma delas do Vale do Aço, e você vai ver pessoas, não vou dizer coisas antigas, não, vou dizer casas sendo construídas e as pessoas fazendo aquela rampa de garagem onde deveria fazer a calçada plana. Uhum. E o alvará dessa construção, essas coisas todas, uma fiscalização não existe. Fica por aí. Fica por aí. E o sujeito, a tendência não encontra um lugar para passar na calçada, ele vai para o meio da rua disputar espaço com os carros, e aí não podemos nem entrar nesse assunto, que vai render muito, porque parece que as pessoas não estão dirigindo mais, não estão mais conduzindo pelas ruas, eles estão numa batalha diária, acelerando carros e motos. Como eu sou filho de motorista, meu pai criou a família dirigindo caminhão, e a vida inteira ele me ensinou. E ficava, o que significa aquela placa ali, o que significa aquela outra, e ele é vivo ainda. A minha vida inteira, eu nunca vi o meu pai desobedecendo uma placa, parando num lugar proibido, parando a menos de 3 metros de uma esquina, ou virando sem dar seta. Nunca. Então o exemplo dele, eu vou seguindo. Hoje em dia, eu estava num lugar ali próximo ao supermercado, chegou um rapaz até jovem, parou o carro debaixo de uma placa de proibido parar, não era nem proibido estacionar, proibido parar, desceu do carro com o filho de uns 12, 13 anos. Que exemplo ele está dando para esse filho? E houve um caso num shopping em Vila Velha, o rapaz chegou, estacionou na vaga de cadeirante e desceu com um filho também de uns 10 para 11 anos. Quando o garoto me viu, cadeirante, chamou o pai dele e falou, pai, só não pode parar aqui não, isso aqui é só para quem tem necessidade especial. Eu enfiaria a cara no chão de vergonha. Eu não aguentei e virei para ele e falei, que vergonha, senhor. O filho ensinando ao pai. É o mundo que nós vivemos hoje aqui no Brasil. Infelizmente. Por falar nisso, ao vir aqui para o Melo Viana, onde fazemos essa entrevista com o Antônio, havia um sujeito dirigindo um carro de uma empresa, um utilitário, uma picapezinha dessas pequenas,
Pampa, Ford Pampa, se não me falha a memória, com um braço enfaixado, parecia que estava quebrado, com uma fratura, e falando ao celular. Já estava errado porque estava dirigindo com o braço enfaixado. Não devia ter movimentos prejudicados, ainda falava ao celular. Só para você ter ideia do que tem no trânsito por aí afora. Ô Tony, a lei, chamada lei de cotas, né? Esse nome de cotas é um nome assim pesado, chato pra caramba, né? Mas enfim, chama-se lei de cotas, né? 8.213, essa lei existe desde 24 de julho de 91 e prevê que toda empresa com 100 ou mais funcionários deve destinar de 2% a 5%, dependendo do total de empregados, dos postos de trabalho a pessoas com alguma deficiência. Isso aqui está muito bonito aqui no papel, está funcionando? Não está funcionando e acho que ela deve existir em razão de quê? O direito tem um princípio que diz: quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o menos, não pode o mais. Se você pode ficar em pé, você pode se sentar. Eu que só posso ficar sentado, não posso ficar em pé. Então você pode os dois, eu só posso um. O cadeirante, especificamente, também o deficiente visual e outras deficiências, mas o cadeirante, em razão da dificuldade de locomoção, muitas vezes não tem a mesma oportunidade que o andante. Eu mesmo já cansei de ser preterido em razão de verdadeiras antas que andavam. Desculpe a franqueza, mas às vezes é duro você perder uma vaga ou você perder uma promoção para uma pessoa que não tem a qualificação que naquele momento você tem, em razão apenas da sua deficiência física, quando a sua questão, seu corpo físico, não é o necessário para aquela função, quando a função é mais intelectual. Isso aconteceu muito comigo. E se você não impuser pela legislação, não se resolve essa questão. E aqueles que abriram as portas estão muito satisfeitos. Você não acha empresário insatisfeito com os funcionários deficientes. Não acha. Agora, se está funcionando, ainda há aquele preconceito. Você chega lá com um diploma de doutor em economia e ele quer te colocar para trabalhar como zelador da portaria. Nada contra o zelador da portaria, mas você é doutor em economia. Uma das coisas que dificultam é a qualificação, né? Qualificação profissional. E geralmente você tem a vaga e, tirando quando há o preconceito, você pega um deficiente físico qualificado e às vezes existe a barreira do preconceito, mas vamos passar essa fase. Vamos supor que não existe essa barreira do preconceito, a empresa está aberta e não encontra profissionais qualificados, profissionais formados. Eu mesmo na minha juventude, um Senai da vida não me aceitava. Hoje isso está mudando, as pessoas têm que, nessa estatuto que foi aprovado agora, da pessoa com deficiência, havia um artigo prevendo que a obrigatoriedade dessas escolas citadas deficientes, que a nossa presidente da República simplesmente vetou, né? Havia um artigo colocando que as estruturas, os prédios a serem construídos, sejam residenciais ou comerciais, as salas desses prédios teriam que ter, e o mobiliário teriam que ser adequados para um cadeirante circular. A nossa querida presidente da República vetou. Aí eu te pergunto, como que você vai se qualificar se a escola profissional não te aceita, se ela te aceita, quando você chega nela, ou chega dentro da empresa, o mobiliário todo, ele é desenhado só para quem anda e não para quem é um cadeirante, né? Porque qual é o conceito? As pessoas que andam, e isso é importante de dizer, elas pensam o seguinte, elas pensam que, eu posso fazer isso, aquilo, aquele profissional pode fazer isso, aquilo, o cadeirante não pode, ele precisa de adaptação. Não. Quem usa muito mais adaptação do que um cadeirante é o andante. Por quê? Porque quando você que anda, chega num lugar, numa porta, a porta tem 2,20 metros por 70 de largura, ela é adaptada do seu corpo. Que coincidência que todas as portas que você encontra, o seu corpo passa. Por quê? Porque ela foi projetada para o seu corpo. Essa cadeira que você sentou, todas as cadeiras que você senta, o seu pé fica apoiado no chão porque ela é da altura do seu corpo, o encosto fica confortável para você. É uma coincidência? Você que se dá bem, você que é poderoso de se dar bem em todas as cadeiras? Não, as cadeiras todas que foram projetadas para você. As pessoas me perguntam o seguinte: ô Tony, você dirige? Dirijo. Então o seu carro ele é adaptado para você. Eu falo, não, mas o seu carro também é adaptado. Não, meu carro vem original de fábrica. Sim, você já notou que coincidência que todo carro que você pega, o volante é da altura do seu peito, os pedais da altura dos seus pés, o câmbio está aqui da altura da sua mão? E se o volante fosse do lado direito, o câmbio ficasse no banco de trás, o pedal da embreagem fosse lá no para-brisa? Eu não ia conseguir então.
porque o carro não seria adaptado para você. Então tudo é adaptado para você. Mas as pessoas passam a entender que elas são poderosas e o cadeirante aqui não é, porque ele não pode o que elas podem, mas ele só pode o que ele pode em razão de tudo ser adaptado para ele. A sacanagem é que só adaptaram para os andantes e deixaram os cadeirantes fora da festa, né? Não só os cadeirantes, deficientes visuais, e deficientes auditivos, outras deficiências aí. Se esse conceito mudar, como iria mudar na lei, no artigo que a presidente vetou, se esse conceito mudar, nós não vamos mais precisar de cotas um dia. Mas hoje as cotas ainda são necessárias. Até mesmo tem que mudar para garantir a qualificação. Exatamente. Determinar aqui numa lei, as empresas passam dificuldades por isso, porque toda semana elas anunciam vagas, elas precisam preencher essas cotas de 2% a 5% de pessoas com deficiência dentro das empresas. Mas há também o seguinte, elas anunciam, aí chega lá um doutor em economia, ela não pega, ela quer para ficar num cantinho qualquer, jogado lá só para preencher a cota. Se a empresa quiser uma coisa séria e aceitar um cargo importante com um deficiente que esteja à altura, seja qualificado, ela vai achar também. Ela vai achar. Tony, vamos falar dessa campanha aí, ó, acessibilidade eu curto. Uma camisa aqui que o Tony está usando hoje, ele veio aqui propositadamente com essa camisa e vai nos falar dessa campanha agora. O que é essa campanha? Nós desenvolvemos essa camiseta que, posso falar o nome do site? Fica à vontade. O site belacamisa.com.br/acessibilidade. belacamisa.com.br/acessibilidade. Por que é importante você usar essa camisa? Porque enquanto sou eu, cadeirante, gritar, eu estou chovendo no molhado. Mas a partir do momento que alguém vê você, Alex, andante, sem deficiência física alguma, usando isso, ele vai parar para pensar. Quando só eu estou fazendo para mim, é a minha obrigação. Mas quando ele vê você usando, ele pensa assim, olha, o Alex pensa fora da caixa, como diz um amigo meu, Gil Casella, ele está pensando fora da caixa, né? O Alex está pensando de maneira mais ampla, o Alex está enxergando o mundo de maneira mais ampla. Então é importantíssimo que as coisas só vão mudar para os cadeirantes, para as pessoas com deficiência, a partir do momento que os não deficientes assumirem isso também. Porque qual é a dificuldade do cadeirante? O andante. Porque o egoísmo do andante. É o sujeito que chega, para o carro na frente da rampa, desce e sai assoviando. É o sujeito que para o carro ali na vaga de cadeirante e sai assoviando. Uma vez eu cheguei num lugar, na porta de um supermercado, e tinha um carro parado. Eu chamei a polícia. Aí chegou o rapaz assoviando com 2 sacolinhas e falou assim, poxa, mas eu parei um minutinho só, você está aí e tudo. Eu falei assim, meu irmão, é o seguinte, eu não quero essa vaga, eu preciso dela. Mas já que você quer, vamos fazer o seguinte, eu sou muito ligado a Deus, Deus me ouve muito. Vamos fazer uma oração aqui. Eu desci da cadeira, ajoelhei no chão, falei, ó Senhor, dá a ele a necessidade dessa vaga. Ele ficou roxo, falei, não, falei, tá vendo? Eu não quero essa vaga, você está querendo. Eu queria parar 10 quarteirões e vir andando. Tony, antes de encerrarmos esse bloco aqui, uma dúvida. O cadeirante está ali para atravessar uma rua e com dificuldade. De repente vai subir uma calçada que tem o ressalto 5 centímetros. O maldito ressalto 5 centímetros. Para deixar esteticamente bela uma calçada. E de repente lá vai o Alex caminhando para o Parque Parema fazer a sua corrida matinal, coisa e tal, e olha aquela situação. Eu vou lá oferecer ajuda ou eu espero ele pedir ajuda? Qual que é o... Não, você pode oferecer ajuda, é livre, entendeu? O que irrita é o sujeito que não oferece, é o sujeito que já chega te ajudando e aí ele te prejudica. Né? Isso acontece outro dia lá em Patinga. Eu abri a porta do carro, tirando minha cadeira, pego uma roda, vou montando, pego outra. Quando a cadeira estava quase toda montada, chegou um senhor, eu estava descendo do carro. Chegou um senhor e falou assim, deixa que eu te ajudo a entrar, e me empurrou para dentro do carro. Eu falei, moço, estou lutando para descer do carro, pelo amor de Deus, deixa eu sair. Ele não perguntou, agora hoje já aconteceu. Chegou um rapaz educadamente, falou assim, eu posso ajudar com alguma coisa? Eu falei, não, obrigado, está tranquilo aqui. Né? Não é problema nenhum oferecer ajuda, muitas vezes a gente está precisando mesmo de ajuda. E então, somente uma dúvida é isso, vá lá e ofereça ajuda, se a pessoa precisa. Não chega ajudando, Vou contar mais uma que me ajudaram sem eu pedir. Foi... Quando eu andava de ônibus, graças a Deus, passou. O ônibus não tinha elevador como agora. Isso é resultado de uma luta. Também, né? E as cadeiras de rodas não eram levinhas como essa aqui. Então eu para subir no ônibus, eu me apoiava, puxava, subia e depois
arrastava a cadeira. Aí veio alguém me oferecer ajuda. Me oferecer, não, me ajudar sem eu pedir, né? Quando eu levantei a mão assim para segurar no ônibus, para puxar o meu corpo, ele me puxou pelos braços, como se você estivesse ajudando a quem anda, né? Só que ele me puxou pelos braços, mas minhas pernas não funcionam. Eu saí relepando pela escada fora, ralei todo pela escada, porque... Aí ele, não, eu queria te ajudar. Eu falei, mas você me ajudou como se eu andasse. Eu não ando, né? Esse aqui era o problema. Olha, nós vamos então um rápido intervalo. Antes eu lembro o contato aqui do programa, que é uma entrevista, tvculturavaredoaço.com.br. Deixe lá o seu recado, a sua sugestão para o programa. É um minuto só, nós voltamos na sequência desse bate-papo aqui com Tony Vaz. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo de Jaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. De Jaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. De Jaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje tem como convidado o escritor Tony Vaz, de Coronel Fabriciano. Ô Tony, quero retomar nesse bloco agora, nessa conversa aí com nossos telespectadores, um assunto que eu tratei ainda no primeiro bloco, na abertura do programa, que é a palestra que você fazia, né, há mais tempo antes de fixar a residência em Coronel Fabriciano e se dedicar à literatura. Você abordava o quê nessas palestras? Nossas palestras eram sobre motivação, e também eu fazia palestra, ainda faço sobre acessibilidade e tudo. São palestras motivacionais. Essas palestras nasceram porque quando eu trabalhava em rádio e depois no direito, já no tribunal, eu ia em faculdade, às vezes faculdade de comunicação me chamava para falar sobre comunicação, depois quando eu me formei em direito eu ia falar sobre direito, mas na verdade as pessoas ficavam perguntando como que eu tinha conseguido chegar lá, se eu sou cadeirante desde criança, né? Eu tive pólio aos 6 meses de idade, nunca andei, e vindo de família humilde, essas coisas todas, e naquela década de 70 e 80, que se hoje a adaptação, a acessibilidade já está ruim, naquela época nem a palavra acessibilidade se usava, e aí a palestra ela foi se transformando, eles passaram a me chamar já não mais para falar nada de direito, nem de rádio, nem só para falar sobre as barreiras que foram vencidas. Superação, porque elas queriam ouvir sobre isso, e as empresas começaram a me convidar para motivar os funcionários. As pessoas passaram cheguei a escrever 6 livros sobre o assunto, né? E assim que nasceu. A gente ia falando sobre isso. Você tem saudade da plateia? É muito bom. Hoje eu entendo quando eu vejo uma entrevista de um ator de cinema, ele fala que gosta do cinema, mas gosta do teatro, porque a plateia, quando ela te aplaude, graças a Deus nunca fui vaiar. Tem algum tipo de pergunta que você lembra que era muito frequente de palestras para públicos variados, em lugares diferentes? Tem. Geralmente as pessoas queriam saber de onde vinha a força para ir em busca dos sonhos. E porque os obstáculos, eles são grandes na vida de qualquer um. Cada um tem o seu obstáculo. Né? Aquele ditado popular bem sábio que Deus mandou ferir conforme o cobertor. Eu costumo dizer que
Se o seu desejo for maior do que o seu obstáculo, você vai superar o seu obstáculo. Vou dar um exemplo. Eu desde que eu entendo por gente, eu queria duas coisas. Eu queria ser radialista e queria me formar em Direito. E muitos diziam lá na infância, isso aí vai sonhando, vai sonhando. E eu dizia, o sonho é o projeto da realidade. E andei batendo nas portas de algumas rádios, mas em razão da deficiência física, elas me fechavam as portas. Quando em 1983 foi inaugurada aqui em Coronel Fabriciano a Rádio Galáxia FM, eu fui lá e bati nas portas dela. E o proprietário era o Adílio Coelho e o Marcelo Albeni. Eles nunca me perguntaram como que eu tinha chegado lá na rádio ou não. Por que eu digo como eu tinha chegado na rádio? Porque são 48 degraus de escada para chegar aonde a rádio funcionava. Ali na rua José Correia. Exatamente. Me deram essa oportunidade. Eram 48 degraus de escadas que eu tinha que subir me arrastando. E a lei de Murphy, né? Era um prédio horizontal de uns 70 metros de comprimento, a escada era numa ponta e a rádio na última ponta. Então, depois de subir 48 degraus, eu tinha que me arrastar por um corredor de uns 70 metros. Mas por que eu o fazia? Porque o meu desejo era maior do que o meu obstáculo. Então, se o seu desejo é maior do que o seu obstáculo, você consegue. Eu vejo muito na internet que você pedala, e às vezes pedalam lá 40 quilômetros, outro dia parece, salvo engano, 47 quilômetros, eu vi um negócio assim. Por aí. Aí eu te pergunto, por que você pedala 47 quilômetros? Porque o seu desejo é maior do que qualquer obstáculo ali para pedalar. E você, por que você percorre aqueles 50 quilômetros? Porque desde quando saiu de casa, você está enxergando a sua mente o ponto final. O ponto final. Então, quando eu tinha esses sonhos de ser radialista, eu só enxergava o momento que eu estivesse lá. E como eu só enxergava aquele momento, eu não enxerguei 48 degraus de escada, eu não enxerguei o corredor, e por aí vai, sem falar para andar de ônibus naquela época, muito difícil também. Mas se o seu desejo é maior, você vai passar por cima. Persistência. É interessante. Persistência. Ambiente de trabalho é de fato um lugar insalubre para as pessoas? Insalubre? Insalubre. Olha, para mim... de relacionamento humano que eu tô falando. Não, para mim sempre foi salutar. Tenho grandes amigos até hoje, né? Agora há pouco compareceu aqui o Israel Godoy, que é uma pessoa, um amigo que eu fiz no ambiente de trabalho. E, poxa, o ambiente de trabalho, quando eu comecei a trabalhar, eu ficava muito dentro de casa, saía de casa só para ir para a escola, né? Dificuldade de locomoção. E quando eu estava lá no ambiente de trabalho, às vezes eu via algumas pessoas reclamando, mas dentro de mim eu estava dando graças a Deus por naquele momento eu não estar em casa assistindo Sessão da Tarde, que passava na época filmes do Elvis Presley, um atrás do outro. Quando eu me livrei dos filmes do Elvis Presley na Sessão da Tarde, que eu estava naquele ambiente de trabalho, aquela correria, poxa, aquilo para mim, aquilo foi tudo para mim. Eu te fiz essa pergunta porque em várias entrevistas que eu fiz aqui mesmo no Cultura Entrevista, o assunto conflito no ambiente de trabalho ele é permanente. Os palestrantes, os consultores lidam com isso quase que frequentemente. Tem consultor que passa a vida toda fazendo palestras dentro de empresas para cuidar do clima organizacional. Mas aí eu acho que o clima é bom ou ruim, depende da sua capacidade de relacionamento interpessoal. Eu convivi com verdadeiras topeiras também no ambiente de trabalho, são pessoas que, desculpe que a terminologia que eu vou usar, eu só vivia dando coice. Aí as pessoas diziam assim, não, isso é o jeito dele mesmo. Eu falo, não é o jeito dele não, porque quando o presidente da companhia vem aqui, ele é todo amabilidades, então ele sabe ser amável, né? Agora, são pessoas que não fazem questão nenhuma de serem amáveis com os outros, elas são amargas e acabam colocando, né, as outras pessoas em dificuldade. Mas a gente tem que saber lidar com isso, né? A necessidade de uma formação continuada. Você fazia palestras, treinamentos motivacionais e outras eram para esclarecimentos de ano, falava de acessibilidade, mas enfim, isso tudo era uma forma de garantir uma educação continuada das pessoas. Isso é importante para quem quer se manter no mercado de trabalho, para quem quer crescer profissionalmente. Fundamental. Aquilo que a gente falava lá atrás sobre o hábito da leitura, é o hábito também de frequentar eventos, frequentar palestras, tudo que puder acrescentar. O saber não ocupa espaço. Você nunca sai de uma palestra da mesma forma como você entrou. Você nunca, hoje mesmo, qualquer evento, eu mesmo com você aprendo muito, eu vou sair daqui diferente da forma que eu cheguei. Porque entre um bloco e outro, a gente conversa, eu aprendo uma coisa, a gente sempre sai diferente.
Então a gente tem sempre que buscar. Você falava agora há pouco também sobre o crescimento da tecnologia, o uso da tecnologia da informação, da internet. Não podemos deixar de abordar isso aqui, Tony. A internet tem mudado o comportamento das pessoas e muito, né? A internet, essas agressividades que acontecem na internet, elas são típicas das pessoas covardes. Por quê? Quando você está tete a tete com alguém, existe um fator inibidor. Eu não vou falar aqui algo negativo que eu penso sobre você, porque você vai reagir, entendeu? Você vai reagir na minha cara, então eu não vou falar na sua cara. Agora, na internet, estou eu e o computador, e aí se a pessoa não tem caráter, ela desce o pau. Destila o veneno. Destila o veneno, mas com força, e pode ter certeza o veneno faz efeito. Por outro lado, a pessoa abre o computador na casa dela, dependendo do astral dela, esse veneno tem uma potencialidade muito maior. E eu falo o seguinte, como eu sempre ganhei o pão com a palavra escrita e falada, as pessoas elas não sabem passar e-mail e não sabem escrever nas redes sociais. O que eu quero dizer quando não sabe escrever? A palavra escrita é muito delicada, muito delicada. Vou dar um exemplo, a palavra verbal. Eu posso chegar perto de você e falar assim, me dá esse papel. Meu tom de voz foi educado. Mas se eu passar um e-mail para você, me dá esse papel, você pode ler, me dá esse papel. Que falta de educação é essa? Então você deve usar palavrinhas mágicas. Alex, por gentileza, você poderia, na entrevista, levar aquele papel? Aí você já leu com outra forma. Mas se eu passar um e-mail, Alex, leva aquele papel na entrevista. O Tony está pensando que ele é o quê? Para ir me dando ordem. Então, a palavra escrita, tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela não tem o tom de voz. Eu escrevo, me dá esse papel e você vai ler, me dá esse papel. Então são os riscos. E aí inimizades estão nascendo, Ô, Tony, você falava agora há pouco sobre o fato de agradecer por ter um trabalho em um determinado dia. E nós percebemos também que muitas pessoas ficam insatisfeitas no ambiente de trabalho, começam inclusive a usar a internet para destilar ali o seu veneno contra chefes, ex-chefes, colegas de trabalho, contra empresas, têm coragem de fazer isso, sabendo que são monitorados pelas empresas, mas fazem isso também. Quer dizer, as pessoas também parece que ficam permanentemente insatisfeitas quando estão trabalhando e só vão valorizar isso depois que saem. Acontece muito. Eu nunca amaldiçoei o lugar que eu ganhei o pão. Nunca mesmo. Entendeu? Já houve insatisfação salarial? Já. Mas eu nunca deixei a insatisfação salarial refletir na minha qualidade de trabalho e acabei me dando bem com isso, porque uma vez eu mudei de emprego porque eu estava sendo observado por um outro empregador. Que bacana. E eu não sabia que estava sendo observado. Então, quer dizer, acabei me dando bem porque, não obstante a insatisfação salarial da época, eu não deixei isso refletir na minha qualidade de trabalho. Agora, só um recado aqui para o empregador que recusa uma pessoa com deficiência. O deficiente, quando arruma, o andante, quando ele arruma um emprego, ele arruma um emprego. O deficiente arruma uma conquista. Ele vai, mas ele vai com vontade. É igual eu te falo, quando eu vi as pessoas reclamando, eu dentro de mim estava dando graças a Deus por eu não estar dentro de casa assistindo sessão da tarde. Então 120%. 120, 150%, 150%, entendeu? Eu adorava aquilo, eu falei, graças a Deus, eu consegui atravessar essa linha, eu atravessei essa fase. Então, o empregador, se você quer alguém dedicado, contrate uma pessoa com deficiência, depois você vai me contar. Para terminarmos aqui, olha gente, jamais cuspir no prato do meu. A ingratidão humana deve ser uma das piores coisas que nós somos capazes de ser, né? Ingratos. Exatamente. Com aquele que nos empregou, aquele que nos deu o emprego, nos deu o abrigo. Eu, por exemplo, tive na época, essa rádio estava começando, hoje ela não existe mais, e o proprietário foi muito franco comigo, ele falou assim, eu estou começando, eu não estou tendo condições aqui, não tinha nem equipamentos, os equipamentos eram equipamentos caseiros, aparelhos de som caseiro, que a gente usava lá, e ele falou, por enquanto eu não posso nem assinar a sua carteira, e 6 meses depois ele teve condições de assinar. Muitos anos depois, quando eu saí de lá, as pessoas me orientaram, pessoas de mau caráter, né? Por que você não entra na justiça? Eu falei, não, foi feito um acordo, ele ia me dar uma oportunidade, ele só podia me dar uma oportunidade naquela situação, e tão logo ele pôde corrigir aquela situação, ele corrigiu. Houve um pacto ali. E eu tive uma oportunidade, eu não tinha profissão nenhuma, Alex. Ali eu aprendi e saí com 4 profissões. Eu saí dali como redator, locutor, programador musical e operador de áudio. Aprendi 4 profissões e vivi delas long time, muito tempo. E ele não era de uma época que tinha aquela famosa, abre aspas, manda gravação, ou manda o texto. Manda o texto. A gente escrevia, era na máquina de escrever ali. E tinha que apurar, tinha que pesquisar muito mais.
boas. Muito. Tony, olha, estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa no Cultura Entrevista. Eu quero deixar aqui um espaço para você conversar com nossos telespectadores e deixar as suas considerações finais. Olha, eu só falo a respeito da acessibilidade. Tenha mais respeito, não estacione numa vaga de cadeirante, aquilo não é privilégio. Muitas vezes a pessoa acha que a vaga é um pouco mais larga porque a gente é barbeiro e não sabe dirigir, mas não é. Tem aquela faixa zebrada ao lado, porque eu preciso chegar com a minha cadeira de rodas, eu preciso abrir a porta do carro totalmente para desmontar a cadeira e colocar ali. Você é motoqueiro, que gosta de parar naquela vaga zebrada, alegando que não está ocupando a vaga de cadeirante. Aquela faixa zebrada, ela faz parte da vaga e a sua moto me impede de descer ou de subir de volta no meu carro. Não para naquela vaga não. E não deseja aquela vaga não, meu amigo. Eu preciso dela. Você está desejando. Deseja não, deixa ela para mim. Legal. Olha, Tony, mais uma vez, muito obrigado por ter... Obrigado a você. Concedido a entrevista aqui na TV Cultura. Eu que agradeço. Eu espero que do outro lado aí você tenha aprendido como eu aprendi com esse homem aqui hoje, nesse curto espaço de tempo que nós temos, tá bom? Eu quero também agradecer à Prefeitura de Coronel Fabriciano, Secretaria de Educação, que nos forneceu aqui o Centro de Artes e Educação na Avenida Geraldo Inácio, no Melo Viana, que era o antigo Cine Alvorada, não é isso, Tony? Cine Alvorada. E o Israel Godoy, que é o assessor de comunicação da Prefeitura, que esteve agora há pouco aqui, nos abriu a porta e nos deixou aqui à vontade para fazer essa entrevista. Com quem eu tive a honra de trabalhar muito tempo na Rádio Educadora, nos anos 80 e 90, Israel Godoy. E não só Israel, Edmar Moreira. Todo mundo aí, né? Muita gente. Gilberto Medeiros, Wander Santos. Um abraço para o Wander Santos, lá de Ipatinga, que me deu uma oportunidade no Classe Vale, quando eu ainda trabalhava no jornal, na Rádio Itatiaia, me deu uma chance. Minha primeira crônica foi publicada no Classe Vale. Eu escrevia crônicas e ficava guardado na gaveta. Mandei uma carta manuscrito para o Classe Vale pedindo uma oportunidade ao Wander Santos. Ele então abriu espaço e durante anos, todo sábado, eu publicava uma crônica no Classe Vale. Então, hoje eu tenho livros publicados, mas publiquei ali. Comecei no Classe Vale. Um abraço também para a Dalizete, que trabalha no Classe Vale com o Wander Santos, a esposa do Wander. São pais de engenheiros já, sabia que eles meninos já viraram engenheiros. Já se formaram? O Klinger, o outro acho que se eu não me engano, mas o Klinger foi o primeiro que se formou. É um casal que soube educar os filhos. Soube educar, certamente. Olha, eu quero, portanto, com essas palavras, Antônio, aqui, terminar o Cultura Entrevista de hoje e desejar a você uma ótima semana.